Vamos ver. Ah, muito bem. Jogou a bola e cortou a bola. Muito bom. Responsável por equilibrar o acúmulo de açúcar no sangue, evitando diabetes. Com as minhas palavras, controla o açúcar do sangue. Muito bom. Muito bom. Facilita a entrada e a utilização da glicose nas células. Olha, mas vocês são demais, hein? Super inteligente. Parabéns. Então vamos lá, né? Quem dá mais? Ó, então vamos fazer, vou falar a minha parte, né? Só para amarrar, né? E para não dizer que a professora sabe menos que os alunos, né? Ó, então, ó, seguinte, a insulina, ela é um hormônio que o pâncreas produz, tá certo? E ela aparece toda vez que a gente come, né? Então, o que que ela faz? Porque geralmente na nossa comida vai ter açúcar, certo? Geralmente a gente vai ter açúcar. Vamos supor que a gente coma só carne, só carne, só carne, só carne, sem nada, carne e sal. Dificilmente a gente vai produzir, a insulina vai ficar quieta lá, parada. Agora, se a gente comer pão, arroz, batatas, frutas, legumes, alguns legumes, né? Beterraba, mamão, frutas, enfim, tudo, muitas coisas têm carboidrato daquilo que a gente come ali na nossa alimentação. Aí sim, a insulina já aparece para checar se todo o açúcar que chegou ali da nossa alimentação, da nossa refeição, a cada refeição, né? Que foi ali para o sangue, está ali espalhado, o pessoal chegou ali. Imagina assim que é um restaurante, nosso corpo. Aí a gente come, é como se chegasse uma galera para almoçar. E precisa ter mesa para essa galera almoçar, não é verdade? Então a insulina fica ali. Peraí, deixa eu ver se está tendo mesa para todo mundo. Chega um pouco de o açúcar, vai para uma mesa, vai para outra mesa, né? Vai se aconchegando ali todo mundo. Se começar a aumentar muito o fluxo de gente, vai começar a fazer fila ali na porta, porque não vai ter lugar para sentar. A insulina entra em ação. A insulina vai direcionar esse povo aí que está sobrando para algum lugar, certo? Então, a insulina mantém sempre a quantidade de mesa e a quantidade de gente para comer no nível ali normal. Só tem aquele tanto de mesa, então é ali 100. Não é? O número não é 100 no exame? A glicose pode chegar até 100. Passou disso, já está sobrando, não é verdade? 100, 110, 120 já está. Opa, está com hiperglicemia aqui. Então, olha só, tem muito açúcar sobrando aqui. E aí, beleza, então o corpo sempre dá um jeito de manter ali as mesinhas e as pessoas sentadas igual ali, certo? Então, é a insulina que faz isso. Beleza. Então, toda vez que aparece açúcar, aparece insulina, tá? Então, ela é do bem, né? Ela é do bem. O que não é tão do bem é o açúcar, né? Bom, então tá. Porque tudo que, se a gente colocar em excesso, a gente vai fazer o quê? Uma espécie de gastar a insulina? Uma espécie de saturar a insulina? Então, tem corpos, tem pessoas que se exporem a muita insulina, muito açúcar, a insulina começa a falhar, né? E aí tem graus, né? Então começa pequenininho, aí a glicemia lá, que era 100, 99, 98, 90, a pessoa tá ali, aí ela come muito doce, ela tem alguns fatores que são genéticos, né? Propensão já tá mais gordinho, obesinha, já come errado há muito tempo. Aí começa a aparecer lá, a glicemia de 110, 120, vai começando a aparecer um sinal lá. Opa,
alguma coisa errada aqui. A insulina não está dando conta de manter o 100 ali, todo mundo sentado nas mesas, está sobrando, gente circulando aí. Então, se ela não está conseguindo, duas uma, ou ela está falhando, ou o pâncreas não está conseguindo produzir bastante insulina, ou está sobrando açúcar. A pessoa está ingerindo muito açúcar. Ou as duas coisas ao mesmo tempo pode estar acontecendo, né? Quando esse desequilíbrio é muito grande, aí quando a pessoa começa com isso, aí a gente fala assim, ah, essa pessoa está pré-diabética, né? Ou já está dando sinais que o açúcar está sobrando, não está tendo para onde ir, não está sendo aproveitado. E esse açúcar no sangue, ele é tóxico, certo? Então, aí quando ela está pré-diabética, e começa a dieta, um remedinho e tal para controlar. E aí a pessoa, vamos supor que ela, por algum motivo, ela se torna, então, de pré-diabético para diabética. Aí subiu demais. Está 180, 200 a glicemia, muito alta. Ah, já virou diabetes. Significa que a insulina não está controlando o açúcar. Já ficou doente, né? Já adoeceu, mas se tornou diabético. Aí, beleza. Então, tem que controlar o açúcar com remédio, com outras coisas mais radicais. Então, quando eu falei que o açúcar é tóxico, o açúcar no sangue em excesso, ele vai causar vários problemas no sistema, porque ele fica no sangue, e o sangue fica circulando pelo corpo todo. Aí vai dar problema de visão, vai começar a afetar a vista da pessoa, vai começar a entupir as artérias do coração, as artérias da cabeça, vai começar a diminuir o fluxo de sangue lá para os pés, para as extremidades. Aí a pessoa faz um machucadinho no pé e não sara. Então, pronto, o açúcar é tóxico, tá? O excesso de açúcar. E como o Cido falou, a insulina ajuda a dar uma função para esse açúcar aí, né? Se não vai sentar na mesa, então vai ser usado lá pelos músculos, vai fazer alguma coisa. As células vão consumir, ele tem que ir para algum lugar, tá? Não pode sobrar. Beleza, excesso ou falta dá problema, né? Então a gente já viu. Tem pessoas que já nascem sem conseguir produzir insulina, já nasce com defeito no pâncreas. Então já tem criança diabética, porque o pâncreas não funciona, não produz insulina suficiente para controlar o açúcar. Então ela não pode comer açúcar, porque não tem insulina. Ou então ela tem que tomar insulina injetável. Esse tipo de diabetes é chamado diabetes tipo 1, que já é essencial. A pessoa praticamente nasce com esse problema, sem ela ter feito nada, só por um defeito do pâncreas. E o diabetes tipo 2, que é quando a pessoa desenvolve diabetes depois de adulta, né, por excessos. Ela tem alguma predisposição genética, ela come muito doce, ela come muito carboidrato, ela não tem tolerância a excesso de açúcar, ela engorda, e aí ela acaba desenvolvendo diabetes, né? Desenvolvendo uma insulina insuficiente em controlar o açúcar. Então, tem dois tipos de diabetes. Bom, voltando aqui, saímos do pâncreas. Ah, mas antes, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu até esgotei demais esse tema, né? Já falei muito. Mas se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Bom, vamos lá. É uma coisa engraçada também na insulina. A insulina, ela deve ser produzida lentamente, então a gente deveria comer coisas que produzem pouca insulina, aos poucos. E existem alguns alimentos que fazem a insulina aumentar muito de repente, né? Que é um doce, por exemplo, né? Doces, frutas doces e tal,
que faz a insulina subir muito rápido, porque ela tem um mecanismo de quando ela sobe muito rápido, ela cai muito rápido. Então, é um mecanismo de um gráfico que sobe e desce. Sobe, passa um tempinho, ele sobe de novo, depois ele desce. Então, a insulina, quando ela cai muito, aí ela faz o corpo querer mais açúcar. É um mecanismo que vai se compensando. Aí a pessoa põe mais açúcar. Aí aumenta, depois abaixa, aí o corpo quer mais. Então, quanto mais come doces ou quanto mais come em excesso açúcar, mais o corpo tem necessidade até falhar, né? Até falhar. Bom, então vamos para a próxima glândula. Próxima glândula é em cima dos rins. São duas, uma de cada lado, né? Dois rins, que é a glândula suprarrenal. Em cima do rim, ela parece um chapéuzinho. Ela também é chamada de adrenal. Essa glândula também produz muitos hormônios, é, vários hormônios, né? Então, cortisol, produz adrenalina, que a Letícia falou, produz noradrenalina, produz aldosterona, enfim, produz vários hormônios, tá? Então, uma glândula também bem importante. E por último, uma glândula importante também, para fechar aqui as glândulas, é a glândula sexual, no homem é o testículo, né? Fica no testículo, e na mulher é o ovário. Então, ovários e testículos são glândulas sexuais, vão produzir hormônios que dão as características de cada um, né, do sexo. O testículo produz testosterona e o ovário produz dois hormônios, né? Que a mulher não é fácil, né? Tem que ser com dois: estrogênio e progesterona. Porque esses dois se equilibram ali durante o ciclo mensal feminino, né? Então a mulher tem o ciclo de fertilidade, aqueles períodos que ela está fértil para engravidar, né? Para gerar. E o período em que essa fase acaba, os hormônios mudam de lugar ali de número, um sobe, outro desce, outro desce, outro sobe. E aí a mulher não pode mais, nesse período, ela vai menstruar, né? Então, a mulher fica passando por esse ciclo todos os meses, né? Todos os meses ela pode engravidar, ela pode ali, né, ter um período e um período que não, teoricamente. Então, esses dois hormônios se revezam. Bom, e aí, né, todas as características que compõem a genética biológica que esses hormônios que fazem, né? Então, se só é mulher, porque você tem estrogênio e progesterona. O homem só é o homem porque ele tem testosterona. É o que faz diferenciar um do outro mesmo, biologicamente, né? Então, essas são as principais glândulas, gente. Então, aí a gente já matou o sistema endócrino. Agora só falta eu perguntar para vocês se tem algum hormônio que vocês têm mais curiosidade de falar sobre. Ocitocina, o Cito falou, estrogênio, a Priscila falou, adrenalina, serotonina. A Letícia falou adrenalina. Adrenalina é um hormônio. A serotonina é um hormônio neurotransmissor. Então, a serotonina ela vai ser produzida lá no cérebro, vai ser produzida lá na parede do intestino. É um hormônio que ajuda a acontecer as sinapses nervosas e tal. Legal. O que mais? Assim como aquele hormônio que a gente, quando faz exercício, é produzido, né? Aí a gente está endorfinado, fala, né? Endorfinas, que dá a sensação de bem-estar. Aquela coisa, né? Preguiça de fazer exercício, mas a hora que começa e faz, você fala, nossa, ainda bem que eu vim, né? Aquela sensação. Antes você não quer nem saber. Preguiça. Mas depois que você termina o treino, ou no meio do treino ali, você já está se sentindo bem melhor, né? Por causa desse hormônio aí que é produzido. Pronto, podemos passar.
Vocês querem falar dessa parte? Professora, posso tirar uma dúvida? Claro. É assim, eu já vi, enfim, na internet, que quando a gente está, em especial eu vi sobre a adrenalina, mas não sei se isso é verdade ou não. Quando a gente está com excesso de adrenalina, por exemplo, se a gente toma muita água, né, enfim, o jeito para poder liberar esse hormônio do corpo um pouco mais rápido, seria uma maneira, seria tomar bastante água para poder fazer bastante xixi e liberar e eliminar isso. Faz sentido ou não? Faz sentido sim, porque assim, ó, tudo que a água, ela vai fazer uma diluição das substâncias que estão no sangue, né? Então, assim, quando ela for filtrada, né? Porque assim, quanto mais água você toma, mais você vai no banheiro fazer xixi, significa que ativa o rim. Ativando o rim, o próprio rim vai filtrando substâncias que estão em excesso, adrenalina, hormônios que estejam circulando, eles vão ali se diluir de alguma forma. Vai ter algum impacto, sim, pode ser que sim. A água, ela é necessária para a gente, né? Exatamente por causa disso, né? É um sistema de limpeza, né? Através do rim que acontece. Então, sim, ajuda sim. Só que você tem que pensar assim, mais de um jeito, digamos assim, todos os dias você tem que tomar uma quantidade boa de água para manutenção da sua saúde e bem-estar, entende? Em geral, assim. Eu não vou só tomar água por causa da minha adrenalina que tá alta, né? Porque parece, né? Quando fala assim, toma água que a adrenalina baixa, parece que é a solução dos problemas. Mas acontece que quando a gente tem um excesso de adrenalina no sangue, significa. Vamos ver, o que significa adrenalina no sangue? Uma coisa é você levar um susto. Você leva um susto e a adrenalina ali sobe na hora, já esse coração dispara e tudo mais. Foi uma coisa momentânea, né? Mas pensa assim, a adrenalina ela é produzida numa situação de estresse. O susto, por exemplo, o medo, né? Então, um excesso de adrenalina no sangue, que tem muito, né? Quando a pessoa vive sob tensão, né? Seja por qualquer motivo, ou por ansiedade, ou por medo, né? Então, se ela está com o sistema disparado em alerta, ela vai continuamente ficar com essa produção de adrenalina alta, né? Então, não é que a água vai ser um fator minimizante, assim, não determinante, né, de tirar a adrenalina do sangue. É isso que eu queria dizer, sabe? Não confundir o Lé com o CRE, mas é bem-vindo, é saudável, Lê. Por exemplo, fazer exercícios físicos, fazer exercício físico, ele limpa a adrenalina do sangue, ele limpa a cortisol, ele limpa hormônios do estresse do sangue, fazendo exercício. Por quê? Ativa a circulação. Ativando, porque esses hormônios estão na circulação, estão no sangue. Então, quando você se movimenta, né, além do básico, do basal, do repouso, você limpa o sangue, né? Limpa o sangue. E tem menos chance de ter doença. Lembrando que a adrenalina em excesso, ela vai mexer nos outros hormônios, né? Vai mudar o nosso sistema nervoso, vai manter a gente em alerta. E isso em constante vai prejudicar a nossa saúde mental. Lembra? É uma orquestra, tá tudo junto, tudo sendo regido junto. Mas, sim, ó, por exemplo, numa crise de ansiedade, pode ajudar? A água vai ajudar, com certeza. A água, a respiração profunda, a respiração quadrada, né? Em quatro tempos. Ins em quatro, pausa em quatro, expira em quatro, pausa em quatro. Então, pode ajudar, mas vem cá, é determinante a crise de, olha, deixa eu falar uma coisa, então, crise de ansiedade, gosto desse tema, por isso que eu vou falar só mais um tantinho.
A crise de ansiedade, ela é geralmente, se for que a Letícia está falando, porque assim, uma coisa assim, dizer assim, ó, uma pessoa fala assim, nossa, amanhã tem uma coisa importante para eu fazer, ou eu vou viajar, ou tem uma apresentação importante, eu tô ansiosa. Ai, tô ansiosa, né? E isso não é uma crise de ansiedade, é uma ansiedade normal, né? Porque tem algo que vai acontecer que mexe no meu cérebro. E eu fico ansiosa, é normal. Alguns mais, alguns menos, né? Tem gente, tranquilo, é mais blasé, assim. Tem outras pessoas que não, já fica toda eufórica com as coisas, né? Isso é muito da pessoa, eu falo, é do perfil da personalidade, é da maturidade ou imaturidade da pessoa, né? Porque você perceba, né? Perceba, as crianças são mais eufóricas quando elas querem as coisas, né? Elas ficam toda empolgadas. Pô, a gente vai crescendo, tá, tudo bem, né? Quanto mais maduro você vai ficando mais assim com as coisas, não te afetam tanto, nem para mais nem para menos. Pelo menos deveria, né? A sabedoria deveria deixar você um pouco mais equilibrado, né? Mas isso não é uma crise de ansiedade, certo? É um estado ansioso, né? Ah, vai acontecer alguma coisa, estou ansiosa. Estou pensando no que vai acontecer amanhã, como vai ser amanhã, né? Minha mente já está ali formatando ali as coisas que vão acontecer, os passos. É um estado ansioso. E a crise de ansiedade é aquela que é doença, né, gente? Que a pessoa já é doente, já tem uma doença, disparou uma doença nela já. É aquele estado em que o coração acelera do nada, ela começa a passar mal, que chama de o transtorno de ansiedade, né? Que é a síndrome do pânico, crise de pânico, né? Que falam. Que a pessoa do nada ali começa a passar mal, o coração acelerar, fica com a mão fria, suar gelado, parece que vai morrer. Isso daí, esse ataque de pânico que é chamado, ele é uma doença já. O que que significa isso? Significa que os níveis de adrenalina e cortisol no sangue sempre ficaram ali tão altos que acabou que esses hormônios eles desregularam o sistema nervoso autônomo. Quem controla o batimento cardíaco? O sistema nervoso autônomo. Deu uma travadinha. Quem controla a sudorese? O sistema nervoso autônomo. Então, quando ele dispara um ataque de pânico, assim, do nada, significa que ele está descontrolado. Então, ele é passível de ser tratado, precisa de tratamento já esse estado, ele já pode dar a qualquer momento, já desregulou a pessoa está desregulada, entendeu? O sistema nervoso dela desregulou. Então, ela vai ter que fazer o uso de medicação, ou ela vai ter que fazer ali, junto com isso, terapias paralelas, né? Psicoterapia mesmo, enfim, já virou uma doença. Então, quando você tem uma crise de ansiedade por esse motivo, né? Um ataque de pânico, a água vai ajudar? Vai, mas pouco, né? É isso que eu quero ver. Dizer, ela não vai ser determinante, né? Mesma coisa que começar a respirar, vai ajudar, mas não vai ser determinante. Vai ser ali um alívio ali. Então, tudo depende. Bora lá. Tem gente que põe a água, né? Mergulha a cabeça na água fria. Tem várias coisinhas que saem do estado, mas já é um estado doente, tá? Doente. E mais? Mais perguntas? Legal. Mas eu vou mudar, mas aí qualquer coisa vocês podem voltar, alguma coisa que vocês queiram perguntar, tá bom? Fica assim, combinado? Ah, e já não tá mais falando disso. Se a gente estiver falando, mas quiser perguntar, a gente volta para falar, porque a aula inteira vai ser dedicada a esses temas que a gente está, né? Esses sistemas, pelo menos. Então vamos lá para frente. Então falamos do nervoso, do endócrino. Vamos falar agora. O que está faltando aí? Genital e urinário, né? Então vamos para esses sistemas. Bom, gente, é, um sistema que parece simples, mas é complexo, é o sistema urinário, né? Porque ele é filtro do corpo. Imagina o filtro lá, aquele jarro de barro, e tem o filtro lá, aquela vela lá, né? Faz todo aquele trabalho da água passar de um estado para o outro.
Então, a gente precisa desse filtro para viver. Imagina, o rim, os rins têm uma função vital, né? Com o rim funciona, sem rim não funciona. A gente tem uma coisa importante que chama-se equilíbrio ácido básico. Quem faz isso, metabólico, é o rim que comanda isso. Então, ele equilibra a quantidade, por exemplo, de sódio que fica dentro do corpo, que sai, a quantidade de potássio que fica dentro do corpo, que sai, que mantém todas as funções funcionando bem, as células funcionando bem por causa desse equilíbrio. Então, não é brincadeira, não. Então, não é só fazer xixi, né? Ele controla a quantidade de líquido que está no corpo, no nosso corpo, de acordo com o tanto de água que a gente bebe, por exemplo, pegando aí a Letícia, que falou da água, a gente tem uma média de água ali que a gente precisa tomar por dia para trocar essa água de dentro da gente, do sistema, né? Para trocar, pra renovar. Senão a gente fica usando a mesma água. Pode perceber, se a gente não bebe água, a gente não vai no banheiro. E aí, porque o rim segura a água. Só que essa água fica circulando suja pelo corpo, repassando, né, pelos mesmos lugares. Ela tenta fazer a limpeza, mas ela continua passando de novo, porque a gente não coloca água nova, né, na máquina, tá? Então, isso daí é fundamental, tá? Eu vejo muita gente que fica doente porque não toma água, gente, né? Estado gripal, gripe, essa gripaiada toda que, o tempo tá seco, não sei o que lá. Mas basta você tomar a água adequadamente, que pronto, você já, a tua imunidade é outra, né? A disposição é outra. Então, sim, sistema urinário é muito importante, tem produção de hormônio lá no rim também. O que mais? Que é importante do rim? Eu acho que só, né? Eu acho que se a gente acaba falando do rim, a gente, fora dessa função básica que ele tem de água, de controlar a água que entra e sai, ele também controla uma coisa importante, que é a pressão arterial. Engraçado, né, gente? Quem não tem pressão alta não faz ideia que o rim controla isso. Só quem tem pressão alta que sabe. Que às vezes a pessoa tem a pressão tão alta que nem controla só com remédio, precisa tomar diurético, remédio para fazer xixi para controlar a pressão. Fala, né? Então, deixa eu ver aqui. Algum comentário do sistema urinário que vocês queiram falar assim mais interessante que o meu? Ou do sistema genital, geniturinário, ou do sistema endócrino mesmo que a gente falou, que vocês lembraram. Vocês estão aproveitando alguma coisa? Eu achei melhor do que abrir os slides técnicos, sabe? Ia ser tudo corrido. Bom, vamos em frente. Ó, antes de falar do sistema linfático e pele, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. O que que vocês fazem, é, por exemplo, no dia a dia de vocês, que vocês acham que influenciam, assim, desses sistemas que mais influenciam a vida de vocês? Escreve aí. Para mim, o sistema que mais me influencia é X. Escreve aí para mim. Deixa eu ver. Vocês nem pensam nisso. Sistema urinário, Sônia falou. Boa. Sistema urinário, sistema digestório, Cido.
Não compreendi a pergunta. Luciana, assim, para você, qual o sistema que mais afeta a sua vida? Você acha assim que mais é importante para você? Eu gostei, sou igual ao Cida, sistema digestório. Eu gosto de comer. Eu penso em comida o dia inteiro. Ó, brincadeira. Brincadeira não, verdade. Minha filha tá no quarto ali, ela confirmaria para vocês. Mãe do céu. Eu não sou gorda, hein, mas eu adoro comer. Bom, enfim, tenha um sistema que para você se identifica. Eu sou cuidadora e a senhora que cuido tem escapulinário. Ai, que saco.